Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir a este vídeo. Estamos caminhando nessa jornada maravilhosa de entender a palavra de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E agora eu quero fazer uma oração contigo. Vamos fechar os olhos. Amado Jesus, mais uma vez estamos abrindo a tua palavra para entender o que o Senhor pretende para a nossa vida através das Escrituras. Cada caminhada é rumo ao céu, com certeza. Nos dá proteção e entendimento, por favor, Jesus do Espírito Santo. Sem ele, não conseguiremos alcançar a viagem. Por isso, derrame sobre mim e sobre os meus ouvintes o Espírito Santo de Deus. Aqueça o coração deles com essa verdade cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dessa vez, na nossa sequência do nosso estudo da lição Jesus, restaurador da vida, nós veremos o que Jesus pretende para restaurar a vida no planeta. Qual a promessa de Jesus? E aí, na lição 7, Jesus e o destino do mundo. Há vários profetas hoje do Apocalipse, mas o Apocalipse não verdadeiro, né? Aquele Apocalipse que significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Hoje em dia você liga na internet e essa semana eu recebi um, um, um programa que teve nos Estados Unidos de 3 horas de documentário, onde havia cientistas preparando a população para as catástrofes, para os desastres e problemas ambientais. Então, esses cientistas afirmavam realmente que o planeta está caminhando para uma devastação e queriam preparar a população americana, coisa que o governo não estava fazendo, segundo eles. E naquele documentário não tinha esperança. Por quê? Eles não estavam ali para dar esperança, estavam para criar a expectativa e preparar, haver uma prevenção. Mas, queridos, além do preparo, às vezes, para as coisas que vão acontecer, nós temos que ter esperança. E a esperança Jesus traz na sua palavra. Por incrível que pareça, a esperança, Jesus nos deixou vários textos no próprio Apocalipse que revela a esperança. O Apocalipse tem várias bem-aventuranças, que são as felicidades, aquilo que você se apega para ter esperança e alcançar o final. O final não será triste, pelo contrário, será um final glorioso. E aí Jesus tem um destino maravilhoso para o mundo. Agora, na lição, ele traz algo que está lá em Mateus 25, de 1 a 13, página 923. Página 923, Mateus 25, de 1 a 13. Ele ali, Jesus vai contar a história, eu deixo para trabalho de casa para vocês, sobre a parábola das 10 virgens, onde Jesus separa, dentro desse contexto, o mundo. E é interessante que Jesus sempre vai tratar para o fim do tempo em dois grupos. Sempre vai existir dois grupos. E ali naquela parábola não é diferente. Ali há dois grupos. As 10 virgens simbolizam, sem dúvida, o cristianismo no nosso período, porque são virgens. A virgindade, a pureza, é simbolizada como igreja pura na palavra de Deus. E mulheres são igrejas, né? No estudo também da palavra de Deus. Então, quando Jesus fala das 10 virgens, ele estava querendo dizer que haveria pessoas que acreditariam na vida dele, estavam aguardando a vida dele, mas ia haver uma separação. 5 seriam sábias e 5 seriam imprudentes ou loucas, como em algumas versões aparece. O que Jesus queria dizer com isso? Algumas pessoas estariam trabalhando para aguardar a vinda de Cristo de uma forma e seriam sábias. Outras, na metade, praticamente desse grupo, estariam levando a vida como imprudentes, não aguardando a vinda. E o contexto da história vai se referir exatamente a isso. Por quê? O casamento, na época de Cristo, no Oriente, ele era demorado. Havia preparações de semanas. Por exemplo, o noivo, ele já tinha firmado o compromisso com a noiva, ou com o pai da noiva, no caso, para voltar e encontrar com essa noiva. Então ele já saía casado. Não era como aqui que havia um preparo e se casava, para depois haver as festas de núpcias, né? As bodas. Era o contrário.
o noivo se firmava, já era casado, saía para se recorrer ao dote, né? Construir a casa, preparar a casa e construir o quê? O valor de resgate pelaquela noiva, que não simbolizava um ultraje. Pelo contrário, segundo alguns estudiosos, simbolizava assim, aquela capacidade de que ele tinha para manter aquela esposa. E o amor que ele tinha para aquela esposa. Você lembra de Jacó? Jacó amou Raquel muito mais que Lia. Acabou recebendo Lia como a parte do seu trabalho, mas ele trabalhou muito mais porque ele amava Raquel e aguardou muito mais aquele momento. Então, quando o noivo saía para preparar aquilo tudo, ele saía também porque ele amava aquela esposa, ia trazer um dote muito especial porque ele amava aquela mulher. Assim também não é na história. E era comum haver uma tardança, não da parte da noiva, como é nos nossos dias, mas sim do noivo. Então, quando há essa tardança, todos esperavam tendo uma certa reserva, porque geralmente a festa se dava à noite. E a noite era muito escura. Não estamos falando da nossa época, onde as luzes ocupam toda a cidade. Então, as festas, as pessoas tinham realmente que sair com vasilhas de lamparinas para encontrar com o cortejo, que era a vinda do noivo, e trazê-lo para se encontrar com a noiva na porta da casa dela. E aí Jesus dá uma advertência forte, porque as imprudentes, sabendo de tudo isso, elas não reservam azeite. E o azeite é símbolo na Bíblia de o Espírito Santo. Então, a imprudência se dá na questão de saber que é uma tardança e não haver reserva do poder do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo vem até nós principalmente pedindo e, em segundo lugar, o estudo da palavra de Deus. Muito importante isso. Então, o Espírito Santo, ele vem até nós e nos transforma através da palavra. Onde está isso? João 16. E ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos aproxima de Cristo. Então, a importância do azeite é manter aquecido o coração na esperança da volta de Cristo. Por isso que ao chegar o noivo diz, não vos conheço, porque não tem aquela fé que era necessária ser guardada com o óleo, que é o azeite do Espírito Santo, conhecimento da palavra, para iluminar a vida para o tempo de tribulação que se aproxima. E aí Jesus fala, não vos conheço, nunca houve experiência. Então o azeite também simboliza uma experiência muito forte, reservada para um tempo necessário. E nesse pensamento, eu quero falar com vocês sobre as promessas, como elas se cumprem. Qual é a promessa registrada em João 14, de 1 a 3? Está lá na página 1009, 1009. Qual é a promessa de Deus? Página 1009. João 14, de 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiados, mas que creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei a mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, a primeira promessa registrada de Jesus é que ele voltará outra vez. Ele foi preparar o lugar. Ele é o noivo. Ele foi preparar as festas da boda. E ela está fidelizada em sua promessa de retorno. Por isso que a parábola das 10 virgens ela é fidedigna. Porque Jesus tratou de algo que era conhecido aos ouvidos daquela época. A mesma coisa somos nós. Devemos aguardar através das promessas e pedir que nossa vida seja aquecida com elas. Jesus nos prometeu, eu voltarei de novo. Que promessa maravilhosa. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Está lá em Tito 2:13. Tito 2:13, página 11, 27. 11, 27. Tito 2:13.
de Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, como que devemos aguardar essa linda promessa? Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória. Aguardar com esperança, né? Aguardar com certeza. O que nos aquece o coração? A certeza daquele que prometeu. Jesus é tão fiel e tão poderoso que ele nos prometeu que essa promessa será fiel e cumprida por aquele que prometeu. Então nós devemos aguardar essa promessa com a bendita e firme esperança. Estar sendo abençoados todo dia através dessa promessa. Viver com alegria essa promessa. Isso é muito importante. Pergunta 3. Como Jesus virá a segunda vez? Como Jesus virá a segunda vez? Mateus 24, versículo 30. Isso é importante, queridos, porque Satanás, ao longo do tempo, ele tem tentado fazer com que as pessoas não acreditem na vinda de Cristo como Jesus prometeu. Olha só, Mateus 24, versículo 30, página 922. Página 922. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Como será a vinda de Jesus, então? Nas nuvens dos céus. Nas nuvens dos céus. A promessa de Jesus não é uma aparição. Como ele virá na segunda vez? Nas nuvens dos céus. Uma aparição às claras. É muito importante você guardar isso no seu coração. Você pode conhecer pessoas da cristandade que não acreditam dessa forma. E vão te perguntar, você acredita no arrebatamento? Você vai falar, sim, nós seremos arrebatados. E nós veremos isso aqui em Tessalônicas. Nós cremos que seremos arrebatados. Só que ele não será secreto. E aqui na sua Bíblia, na página 923, aqui ó, na sua Bíblia, tem a lição de como será a vinda de Jesus. E aqui ele fala, será visível, com glória, com anjos, nas nuvens, será pessoal e literal. Mas, no seu contexto espiritual, ela será como um ladrão. Porque ela pegará os ímpios de surpresa, e não os salvos, mas os ímpios serão. Ou aqueles que serão imprudentes, as nécias, né? Mas a vinda do Senhor Jesus, ela não tem como ser misteriosa ou secreta. Segundo os textos, e ele dá os textos aqui. É só você depois, na página 923, pegar texto por texto, cada característica da volta de Jesus e ler. Leia. Peça ao Espírito Santo para que fixe isso no seu coração, para que você grave essas verdades. Porque elas são importantes. Porque Satanás ele vai usar como engano nos nossos dias. Cada vez mais vai se manifestar esse engano aqui. Parecer que a volta de Cristo Jesus será secreta e invisível, quando na palavra de Deus a promessa é que ela não será. Tá bom? Vamos à pergunta 4. Pergunta 4. Quantos verão o seu glorioso retorno? Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7, página 1159. Página 1159, né, 1159. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem nas nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Veja que João ele vai repetir as mesmas palavras de Cristo na promessa de Mateus 24, 30, e ele agora complementa, e todo o olho verá, porque Jesus, na passagem do capítulo Mateus 24, fala, com a vinda do Senhor Jesus será, assim como o raio, o relâmpago, vem do ocidente para o oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, todo olho olhará para o céu e verá. E João aqui confirma. Então, como será a vinda do Filho do Homem?
Primeira coisa, ela será nas nuvens do céu. E como verão esse glorioso, quantas pessoas virão esse momento glorioso? Todo olho verá. Pergunta 5. Qual será o propósito da volta de Jesus? Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Qual será o propósito da volta de Jesus? E página 912, Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. De novo, Jesus, numa parábola, ele fala da questão dos bodes e das cabras. Você lembra? Está no capítulo 25. Quando o Senhor Jesus vir no reino de Deus, então ele sentará, diz lá o texto, e ele separará os bodes das ovelhas. Ou seja, aqueles que realmente escolheram fazer as boas obras e aqueles que escolheram fazer mais obras. O interessante é que realmente nós não somos salvos por obras, mas as obras são manifestações do que o nosso coração tem. É interessante isso. Por isso Jesus fala que nós seremos retribuídos por nossas obras. As obras não salvam. Você não tem que viver tentando ser, né? Tentando fazer. Você tem que viver sendo, em Cristo Jesus, uma pessoa renovada. Porque aí as suas obras serão boas. Então, o que acontece? A promessa de Jesus, a vinda dele, é para retribuição segundo as nossas obras. Quando ele vai assentar, ele vai separar. E muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome não fizemos obras? Em teu nome não batizamos? Em teu nome isso e aquilo? Mas ele fala assim, mas vocês não fizeram o que realmente um coração sendo cristão faz. O que é? Amar o próximo, né? Visitar o próximo na cadeia, dar alimentos. Então não é a religiosidade que importa, profetizar, pregar. O que importa é o amor de Cristo em nosso coração para se refletir nas pessoas. Isso é muito importante. E isso vai ser cobrado no tempo do fim. Queridos, pergunta 6. O que acontecerá aos que tiverem morrido fiéis em Cristo Jesus? O que acontecerá com os que tiverem morridos fiéis em Cristo Jesus? 1 Tessalônicas 4, 13, 16. Página 11, 14. Página 11, 14. Segura essa página, porque nós teremos duas respostas para a pergunta. A pergunta 6 e a pergunta 7. A pergunta 6, o que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis em Cristo Jesus? E o que acontecerá com todos os justos? Vamos ler todo o capítulo? 1 Tessalônica 4, versículo 13 ao 17. Página 11 e 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. A verdade a respeito dos que dormem. Presta atenção como a Bíblia trata aqueles que morrem. Eles dormem. Isso é muito importante. Né? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Apesar de dormirem, aqueles que dormem crendo em Cristo Jesus como seu Salvador, eles têm uma esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha que coisa maravilhosa. Jesus tem uma promessa poderosíssima, que é a ressurreição. E por isso a ressurreição dele é importante, porque nos dá a promessa de que os que dormem, que são os mortos não estão no espaço, não estão conscientes, estão dormindo. Serão ressuscitados quando Jesus voltar, de acordo com a sua fé, de acordo com as suas obras. Muitas pessoas não têm o conhecimento de toda a palavra, mas morreram crendo em Cristo Jesus. Morreram crendo na sua ressurreição. E esses serão chamados do pó. Essa é a esperança. E pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra, a ordem, ouvida a voz do arcanjo. Olha, presta atenção, como será a vinda do Senhor. Ele haverá uma voz poderosa do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiros. Olha que maravilha, queridos. A vinda do Senhor Jesus será de uma forma gloriosa, retumbante,
porque haverá um estrondo e haverá um som de trombeta. E aí a voz do Senhor será escutada em toda a terra, chamando os mortos. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão. Esse é o primeiro acontecimento da resposta 6. E a resposta 7? Depois, versículo 17. Nós vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para que o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Na primeira volta de Cristo, segunda volta de Cristo, desculpe, na segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus não tocará a terra. Nós encontraremos com ele nos céus. Olha a segunda parte aqui. Encontraremos com ele nos ares. O Senhor Jesus mandará os anjos recolherem todos os seus fiéis. E encontraremos com Deus nos céus. Esse é o arrebatamento que nós acreditamos. Seremos arrebatados? Sim. Mas de uma forma gloriosa, poderosa. Os mortos vão ressuscitar. Quem morar perto de um cemitério, queridos, verá o estrondo dos sepulcros sendo abertos pelo poder da palavra de Deus. E os mortos, junto conosco, olhando para o céu, seremos transformados de uma forma gloriosa e encontraremos com Cristo nos ares. Aleluia! Essa é a esperança, essa é a promessa. E vamos para a última pergunta. Pergunta 8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? 2 Pedro 3, versículo 8 a 10. 2 Pedro 3, 8 a 10. Página 1150. Página 1150. 2 Pedro 3, versículo de 8 a 10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Preste atenção quando a Bíblia falar não esquecer, lembrar. Significa que muitos vão esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Alguns pegam esse texto para tentar classificar as questões dos dias, anos proféticos. Nós cremos que não é bem assim. Tá? Alguns pegam até para falar sobre a semana da criação, identificada aqui. Tá falando que cada dia é 1000 anos. E fala que então aqueles dias foram 1000 anos, 6000 anos de criação. Mas mesmo assim tentando encaixar a ideia do evolucionismo na Bíblia. Não tem como, queridos. Mesmo com esse cálculo, você não tem como encaixar. Aqui, Paulo está falando sobre a eternidade de Deus. Desculpe, Pedro está falando sobre a eternidade de Deus. Então, devemos lembrar que para Deus um dia é 1000 anos. Então, às vezes, para a gente um dia ou dias são longas vidas. Quantos já morreram? A minha avó mesmo faleceu na esperança de olhar para o céu e ver Jesus voltar. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão, novamente, porque vai pegar alguns desprevenidos, né? Como ladrão, no sentido a pessoa não vai estar preparada. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se farão de fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vê que a vinda do Senhor não pode ser, de novo aqui ao texto mostrando, naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Haverá um tremor, haverá um abalo na terra, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estará voltando. Então, queridos, que você possa ter no seu coração uma coisa que lá, Jesus também em Mateus 25 conta, da parábola do servo infiel. Tarda vem o meu Senhor, e ele acaba espancando as pessoas. Toda vez que Jesus coloca esse espírito de tardança no coração do ser humano, ele mostra que o ser humano também pratica obras mais. Aquilo que eu falei, né? As pessoas tiram Deus do centro da sua vida, tiram Jesus do centro no coração, e aí as obras manifestas são obras de destruição, obras de destruição até para o próximo. Porque lá na história do servo infiel, ele acaba espancando os co-irmãos, os co-servos. Significa que ele se torna uma pessoa má. Mas por quê? Porque ele tirou do coração a esperança. E aí quem vem colocar a desesperança? Satanás. E aí aquela pessoa começa a passar para o lado do inimigo. Nós já vimos isso em outros estudos. Queridos, aqueçamos o nosso coração cada vez mais com essa esperança.
Passe um dia, passe 2 dias, mas todo dia você tem que meditar nas coisas da palavra de Deus. Você tem que manter a sua mente fixada em Cristo Jesus. Não deixe que sua mente se desvie. Nós precisamos acostumar muito isso. Esse é o meu maior desafio, o seu desafio. Manter a nossa mente ligada na palavra, nas coisas de Deus. Se possível, coloque horários. Coloque no seu relógio despertador para você parar um tempo. Não precisa parar do que você está fazendo, mas você se conectar com Deus. Você está treinando a sua mente a se conectar com Deus. Quando você está fazendo, colocando um alarme a todo momento. Um texto da Bíblia para você decorar. Isso vai manter a sua fé aquecida. Que Deus, o Espírito Santo também, e Jesus Cristo estejam contigo nessa linda manhã ou tarde e noite. E que você se aqueça com a esperança. Eu vou te pedir isso agora nessa oração. Através do Espírito Santo te aquecendo com a verdade. Você lendo e meditando cada vez mais na palavra de Deus. Oremos. Querido Jesus, obrigado por essa linda esperança. A esperança do teu retorno. Não somos largados ou dispersos por crenças, por ideologias. Pelo contrário, o Senhor nos prometeu e confirmou, firmando a cada momento, a cada coisa que vai acontecendo. Estamos olhando o mundo caótico e vemos que esse mundo vai perecer, mas há uma esperança na tua palavra. A esperança que antes do mundo caótico desfalecer, o Senhor Jesus vai buscar aqueles que o amam, aqueles que vivem e buscam a presença. Dê isso hoje para aqueles meus ouvintes. Por favor, o poder, através do Espírito Santo, de viver firme na esperança. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Até logo, amigos.